Os irmãos podem sentar. Imagina esse cântico lá no céu, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória sejam dadas. Glória ao nome do Senhor. Mas não esqueça, querido, que aqui dentro é fácil ser crente. O negócio é amanhã. Amanhã é que nós temos que viver essa mesma alegria, onde nós estivermos. E você já sabe onde me encontrar amanhã pela manhã. Vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus. Ainda estamos no mês de maio, mês da família. E o Senhor tem trazido algumas mensagens ao meu coração. E eu quero compartilhar uma outra nesta noite com você. E a terceira, domingo próximo à noite. Famílias piedosas, igrejas avivadas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19. A partir do versículo 1 até o versículo 12. Eu quero dizer a você que esses textos da palavra de Deus, conquanto escritos há mais de 2000 anos, conquanto escritos em contextos diferentes dos nossos, conquanto escritos com recursos completamente diferentes dos nossos, esses textos são palavra de Deus para o nosso coração. É o registro da palavra de Deus para o nosso coração. E estamos diante de mais um desses textos que Deus tem para nós. É um texto claro, não há muita dúvida, não há muita necessidade de exegese. Capítulo 19, a partir do verso 1. Tendo Jesus concluído estas palavras, partiu da Galileia, ao norte de Israel, e foi para os confins da Judeia, ao sul, além do Jordão. Provavelmente região hoje conhecida como Jordânia. E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Esse repudiar, na verdade, era divorciar. Era, na verdade, o homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo. É interessante aí o contexto, porque haviam várias escolas rabínicas. E uma das escolas rabínicas, por exemplo, dizia que o simples fato da mulher deixar queimar uma comida daria ao homem o direito de repudiá-la, de colocá-la para fora. Então existiam assim os motivos mais simples. Daí a pergunta: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E na verdade essa era uma prática comum, fruto de uma leitura equivocada da lei e da palavra de Deus. Agora veja a resposta do Senhor Jesus. Então, na verdade, não é o que eu penso, não é o que a igreja pensa. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa séria. O que vocês ouvem nas pregações não é o pensamento da igreja, e muito menos da Igreja Batista. É o pensamento de Deus, que está na sua palavra. Não é o que a igreja pensa, não é o que eu penso. O que é que a Igreja Batista pensa? Nada. O que é que o pastor pensa? Não penso nada. Mas eu creio nessa palavra. Então quem fala, na verdade, é o Senhor. Respondeu-lhe Jesus. Eles veem Jesus com uma pergunta: é lícito? Como eu disse, haviam pelo menos duas grandes escolas, uma de Hillel, outra de Shammai. E então respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? E a melhor tradução é macho e fêmea. Deus fez no princípio homem e mulher. Deus fez, o Criador fez. Por isso, meus queridos, tudo aquilo que passa desta verdade de homem e mulher é, na verdade, algo contrário à criação de Deus. O Criador os fez desde o princípio homem e mulher, macho e fêmea. E o Senhor ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe,
e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. É Jesus falando. É o plano de Deus, é pensamento de Deus, é coração de Deus. Não é o pensamento da igreja, não é o pensamento do pastor. Assim, verso 6, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o que Deus idealizou, o que Deus formou, o que Deus criou, o que Deus pensou, o que Deus imaginou, não separe o homem. O que é que o homem tem feito? Exatamente o contrário disso que aqui está. O homem tem se levantado contra o casamento. O homem tem se levantado. O que é que Jesus diz? O que Deus ajuntou, o que Deus idealizou, o casamento que nasceu na mente e no coração de Deus, não separe o homem. Mas o que é que o homem tem feito? Exatamente separando aquilo que Deus criou. Agora respondem os seus interlocutores: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Eles estão confrontando Cristo. Não é qualquer pessoa. Mas vejam que eles não se satisfazem com a pergunta. E eles, com a resposta de Jesus, eles agora fazem uma pergunta aparentemente que deixaria Jesus numa situação difícil. Mas se é assim, como então Moisés? Então Moisés errou? Ou então alguma coisa está errada? Agora veja verso 8. Esse verso 8 é precioso. Esse verso 8 tem a razão do divórcio. A razão do divórcio está aí. Você quer saber porque que as pessoas se divorciam? Está aí, verso 8. Leia o verso 8. Você vai descobrir a razão do divórcio, está aí. Disse-lhe ele: pela dureza dos vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Não foi este o plano de Deus. Naturalmente houve um problema social, e por causa desse problema social, contexto da época, uma mulher sem esposo, sem família, essa mulher estaria condenada à morte, socialmente destruída. Então Moisés, para evitar o mal maior, permitiu, mas não foi esse o plano de Deus. É isso que nós precisamos entender. É isso que precisamos entender. Talvez o legislador faça lá uma lei para amparar pessoas do mesmo sexo que têm lá o seu relacionamento. Mas isso não significa que a palavra de Deus aprove. Não é pensamento da igreja, é pensamento de Deus. Mas Jesus continua: eu vos digo, porém. Interessante, Jesus como que vai além. Qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Agora veja a reação dos discípulos. É lógica. Reação lógica, é evidente. Veja, esses homens estavam contaminados por uma prática, que era uma prática legal, mas não era uma prática permitida pelo Senhor. E eles agora então respondem. Disseram-lhe os discípulos: se tal é a condição do homem relativamente à mulher, então é melhor não casar. É melhor não casar. Eles ficaram apavorados. Se só se pode separar em caso de infidelidade, então é melhor não casar. Aí Jesus responde. Ele, porém, lhes diz: nem todos podem aceitar essa palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há eunucos que nasceram assim, há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isto, aceite-o. Quem não pode, se rebela contra a palavra de Deus, e toda rebelião contra a palavra de Deus tem consequências terríveis nas nossas vidas. Queridos irmãos, nesse texto, e depois eu gostaria que você o lesse, que você lesse esse texto, e pedisse ao Espírito Santo de Deus: Senhor, ministre esse texto ao meu coração. Ministre esse texto ao meu coração. Irmãos, nesse texto, Jesus nos adverte que o importante não são os nossos conceitos, o nosso pensamento em relação ao casamento, e sim aquilo que a Bíblia nos ensina em relação ao casamento que nasceu na mente e no coração de Deus. Se o casamento foi instituído por Deus, ninguém melhor do que Ele, através de Jesus, para ser o sustentador e o abençoador do casamento.
se desejamos que o nosso casamento seja verdadeiramente feliz, abençoado e até que a morte nos separe, é preciso que Jesus faça parte de nossas vidas e dos nossos casamentos. Por isso, nessa noite, eu quero compartilhar com você esse tema. Jesus, o segredo do casamento até a morte. Vejam, acompanhe o raciocínio. Se a vontade de Deus é que o casamento seja até a morte, eu quero dizer a você, isso é possível, mas só tem um jeito. É se Jesus Cristo fizer parte do nosso casamento. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Veja, o Senhor Jesus é o segredo do casamento até a morte. O desejo de Deus, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, quando Deus criou o casamento, quando Deus olhou e viu o homem sozinho, Deus lhe fez a companheira, e Deus a trouxe ao homem, Deus os casou. O plano de Deus é o casamento até a morte. Esse é o plano de Deus, mas não é plano de Deus que nós vivamos infelizes. Mas também não é plano de Deus que nós nos separemos. Então Deus tem uma solução, e a solução é Jesus. E Jesus é a solução. E nessa noite eu quero mostrar a vocês que se Jesus faz parte do casamento, Ele pode ser até a morte, até que a morte nos separe. Isso é possível, é desejável, desde que Jesus Cristo faça parte do nosso casamento. Então preste atenção. Jesus é o segredo do casamento até a morte. E Jesus é o segredo do casamento até a morte, porque só em Jesus é possível vencer todo tipo de incompatibilidade. Só em Jesus. Queridos, nós vimos, quando nos casamos, nós vimos de famílias diferentes, contextos diferentes, educações diferentes. Eu fico imaginando um homem nordestino, criado lá naquele... Nada contra vocês aí, naturalmente, né? Mas lá naquele Nordeste, aquela coisa, né? Com uma pessoa de uma outra região, né? Uma pessoa talvez lá do Rio Grande do Sul, uma outra cultura. É Brasil, mas são culturas completamente diferentes. De repente alguém de uma tradição mais alemã, de uma tradição talvez mais italiana, e aquelas pessoas se encontram. E muitas incompatibilidades existem, é natural que isso aconteça, é natural, nós somos de educações diferentes, nós somos criados de maneiras diferentes. Tem pessoas que fazem as coisas de um jeito, outras de outro. Então nós somos completamente diferentes. E quando nós nos casamos, levamos conosco essas incompatibilidades. Há coisas que não gostamos um no outro. E isso cria problemas, cria dificuldades. É evidente que sim. Mas aí, queridos, é que entra a pessoa bendita do Senhor Jesus. Nós temos temperamentos diferentes. Há pessoas que são calmas, tranquilas, há pessoas que são explosivas, que se irritam com facilidade. Nós somos completamente diferentes. Por isso eu digo, casamento tem tudo para dar errado, gente. Dá certo pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então é em Cristo Jesus, em Cristo é possível vencer todo tipo de incompatibilidade. Sabe por quê? Porque é só em Cristo Jesus que nós encontramos a humildade necessária para reconhecer nossas falhas. Nós somos muito orgulhosos. Homens e mulheres são cheios de orgulho. A razão de muitos casamentos darem errado é o orgulho. Nós somos orgulhosos, nós precisamos ser quebrados, quebrantados diante do Senhor. Só Jesus nos dá essa humildade, só Jesus nos quebranta, a ponto de nos tornarmos humildes e então reconhecermos as nossas falhas, admitir nossos erros, assumir as nossas fraquezas, poder dizer um para o outro: filhinho, eu errei, me perdoe, eu estou errado. Olha, isso foi fruto de uma fraqueza minha. Olha isso que eu falei, eu perdi a cabeça, eu disse coisas que não deveria ter dito, me perdoe, eu estou completamente errado. Queridos, quantas pessoas têm separado por causa da soberba? Porque são orgulhosos demais, não conseguem se humilhar diante do outro, reconhecer: estou errado, errei, eu sou fraco, eu tenho fraquezas, eu preciso às vezes até de ajuda, me ajude a superar as minhas falhas. Irmãos, isso é milagre de Jesus na nossa vida.
Isso é milagre de Jesus no nosso casamento. Por isso peça a Jesus nessa noite: Jesus, quebra a minha vida. Jesus, me faça um homem humilde. Me faça uma esposa humilde. Senhor, eu sou uma pessoa intratável, eu sou orgulhoso demais, eu sou metido demais, eu acho que eu sempre tenho razão, eu sempre quero impor a minha opinião, eu subjugo todo mundo ao meu redor. Nessa noite, em nome de Jesus, peça perdão a Deus, meu irmão, minha irmã. Reconheça, seja humilde diante de Deus e reconheça as suas faltas. Irmãos, a pior coisa que tem é a pessoa que não se enxerga. A pessoa que não se enxerga, ela está sempre vendo o defeito do outro, mas ela nunca enxerga seus defeitos, e com isso o casamento sofre, a família sofre, ela é profundamente abalada. Talvez tenhamos aqui casais nessa noite, estão enfrentando esse problema. Aí na internet você está enfrentando esse problema. Pessoas que são déspotas, pessoas que são tiranas, pessoas que só elas querem ter a razão, não admitem nada. A pessoa vai dar uma opinião, ela já corta aquela opinião. E eu acho que eu cortei também lá. Mas já corta a pessoa, e isso cria uma situação de incompatibilidade, e as pessoas se afastam umas das outras, porque falta humildade. Nessa noite, peça a Deus: Senhor, me faça humilde, Senhor, me faça uma pessoa humilde. Irmãos, nós precisamos acabar com o machismo, com o feminismo dentro de casa. Isso é uma praga diabólica, isso é uma praga. Homens que se acham donos da verdade, mulheres que se acham donas da verdade, pessoas que não voltam atrás, que não reconhecem, estão erradas, mas não reconhecem o erro, se mantém naquele erro, finca pé no erro, ele continua errado, mas ele não dá a mão à palmatória. Peça a Jesus perdão nessa noite, diga a Jesus nessa noite: ó Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia da minha vida e faça de mim uma pessoa humilde. Irmãos, quando nós somos revestidos, quando Jesus nos reveste a humildade dele, o relacionamento fica tão simples, o relacionamento fica tão fácil. E quando alguém confronta você, se ela te confronta, ou se você a confronta, imediatamente o Espírito Santo toca e você diz: é verdade, eu errei, me perdoe. Irmãos, como essas palavras são palavras que causam milagre. Às vezes a esposa vem com aquelas pedras na mão para jogar, e você diz: é verdade, você está certa, eu errei, me perdoe. As pessoas ficam sem ação, ela não sabe o que fazer, e Deus vem, e Deus ministra na nossa vida e no nosso casamento. Queridos, só em Jesus é possível vencer a incompatibilidade, porque só Jesus nos dá força e poder para consertar as nossas faltas, através da confissão, através do perdão, através da reconciliação, através da restauração. O Espírito de Deus vai falando ao nosso coração, e a gente reconhece o nosso erro, e confessa ao Senhor, e pede perdão ao Senhor, e pede perdão ao outro, e se reconcilia, e restaura o relacionamento, e Deus vem e faz uma obra linda na nossa vida e no nosso casamento. Peça ao Senhor nessa noite: Senhor, me dê força, me dê poder, Senhor, para consertar as minhas falhas. Oh Deus, eu tenho tantas falhas, eu tenho tantos erros, Senhor, me perdoe, Senhor, me mostre e confesse ao Senhor: Deus, eu sou um cabeça dura, Deus, eu tenho um temperamento ruim, Senhor, tem misericórdia de mim. Oh Deus, eu sou dessa e dessa forma, Senhor, eu sou uma pessoa rígida, sou uma pessoa inflexível, Deus, eu sou uma pessoa que gosta de impor a minha opinião, eu não dou espaço para os outros. Deus, tenha misericórdia. Meu irmão, minha irmã, confesse, peça perdão a Deus, confesse ao seu cônjuge, peça perdão, reconcilie-se, restaure o seu relacionamento e viva até que a morte o separe. Claro que nós temos incompatibilidades, claro que nós temos dificuldades,
Claro que cada um de nós é de um jeito, mas quando Jesus faz parte da nossa vida e do nosso casamento, então o milagre da humildade, a força e o poder para consertar as nossas falhas, fazem de nós nova criatura em Cristo. Se alguém está em Cristo, novo marido é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova esposa é. As coisas velhas já passaram. Irmãos, nós precisamos ser novos maridos, novas esposas. Nós precisamos ser novos no nosso casamento. Nós precisamos nos reciclar à luz da palavra de Deus. Nós precisamos apagar de nós tudo aquilo que não agrada o coração do Pai e viver uma nova vida em Cristo Jesus para o outro. Precisamos viver esse evangelho dentro de casa, dentro do nosso lar, com o nosso cônjuge, vencendo toda a incompatibilidade e vivendo um casamento até que a morte nos separe. Mas, queridos, para que nós, o segredo de um casamento até a morte, esse é o desejo de Deus para você, esse é o desejo de Deus para a minha vida, é que nós sejamos casados e casados até a morte. Um segundo segredo do casamento até a morte, queridos, é Jesus. Sabe por quê? Porque só em Jesus é possível vencer a infidelidade. Deixe-me dizer uma verdade para vocês. Todos nós tendemos a ser infiéis. Nós tendemos a ser infiéis. A nossa carne, ela gosta da infidelidade. Irmãos, a nossa carne não gosta de orar. A nossa carne não gosta de vir à igreja. Você hoje, antes de vir, começou a se arrumar e veio assim um negócio. Fica em casa, senta no sofá, para a igreja você até vai ter que levantar, vai ter que ver roupa, vai ter que vestir roupa, vai ter que calçar sapato, vai ter que sair na rua, fica em casa. Sabe quem estava falando para você? Não é o diabo não, era a sua carne, era você mesmo. Coitado do diabo, ele leva tanta coisa que não tem nada a ver, é a sua carne mesmo, é você. É você. A nossa carne não gosta, a nossa carne é infiel. Nós somos, humanamente falando, infiéis, gente. Nós precisamos ter essa consciência. Nós não somos naturalmente fiéis. A nossa tendência é para o pecado, é para a infidelidade. Essa é a nossa tendência. Mas em Cristo Jesus é possível vencer a infidelidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em Jesus isso é possível. Como, pastor? Como é possível em Jesus vencer a infidelidade? Porque Jesus nos mostra a maldição da infidelidade. Eu quero dizer a você nessa noite, a infidelidade traz maldição. Eu estava preparando a mensagem, eu estava dizendo, Deus, eu preciso de uns termos mais rebuscados, Deus. O Senhor precisa me dar uma coisa mais light. E o Senhor me deu um puxão de orelhas e eu disse, pregue a palavra e o resto fica comigo. Irmãos, hoje a nossa tendência é rebuscar a coisa, não é? Não, infidelidade traz maldição. Infidelidade traz maldição. Se você é infiel, a maldição virá sobre você. E você precisa disso. Irmãos, a infidelidade, ela sempre gera separação e dor. A infidelidade, ela sempre gera perda dos sonhos. A infidelidade, ela sempre gera tristeza, mágoa, a perda da alegria conjugal. A infidelidade é uma maldição sobre a vida. Não traga maldição sobre você. Não traga maldição sobre a sua vida. Não traga maldição sobre a vida das pessoas ao seu redor. Irmão, sempre gera separação e dor. Perdas. Os sonhos se perdem. Casamos com sonhos e de repente, por causa dessa maldição, então há separação, há dor, os nossos sonhos se perdem, a tristeza, a mágoa, as marcas que ficam no nosso coração, a perda da alegria conjugal, às vezes tantas outras perdas emocionais, psicológicas que nós experimentamos por causa da infidelidade. Mas isso só em Jesus. Porque nós vivemos numa sociedade que incentiva a infidelidade. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite, você que está sendo infiel. E quando eu falo em infidelidade, eu não estou falando apenas você ter um caso
com uma mulher de carne e osso, ou de um homem de carne e osso. Eu estou falando da infidelidade na tela do computador, na infidelidade no namoro virtual. Essas noites que você fica lá no computador, vendo aquelas moças que estão lá, aqueles filmes que lá estão, aqueles convites que começam a surgir na tela do seu computador, os telefonemas que você começa a dar, isto é infidelidade. E isto é infidelidade aos olhos de Deus, se traz maldição. Irmãos, não brinquem com estas coisas. Não brinquem com isso. Isso é apenas o início. Isso é uma porta que se abre para uma vida de infidelidade que vai trazer maldição sobre a sua vida. E você não deve desejar maldição sobre você. Então cuidado com a sua infidelidade. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Fique atento com os seus relacionamentos, com a forma com que você se relaciona com as mídias. Aquelas coisas que ninguém conhece, ninguém sabe. As revistas, os livros, tudo aquilo que nós podemos ter e que nos leva muitas vezes à infidelidade. Queridos, muitas vezes eu tenho conversado com pessoas e elas acham que porque é uma infidelidade virtual, e como ninguém sabe dessa infidelidade virtual, é apenas, eu não estou prejudicando ninguém, a minha esposa não sabe, ninguém sabe, Deus sabe. E essa é uma porta que se abre. É por aí, queridos, que vem toda a infidelidade. Começa assim, depois daqui a pouco você está se encontrando com pessoas, você está frequentando casas de massagem, você está se encontrando com mulheres ou com homens, você está tendo relacionamentos extraconjugais, você está sendo infiel e pior, mentiroso e mentirosa, dizendo que é mentira, negando aquilo que você sabe que é verdade. Nesta noite, se há algum infiel ou alguma infiel aqui, que o Senhor te pegue de jeito e que você seja transformado em nome de Jesus, para que essa maldição não caia sobre você, sobre a sua família e sobre o seu lar. Irmão, que nesta noite, irmãs, jovens, moços, moças, todos vocês, que nós possamos ter essa visão, eu também, que nós possamos ter essa visão da maldição, porque, queridos, o mundo, o inimigo das nossas almas, sabe qual é o problema? Ele mostra o prazer, mas ele não mostra as consequências desse prazer. Esse é o problema do pecado. É por isso que as pessoas dizem assim, ué pastor, mas por que tudo que é pecado, tudo que é gostoso, Deus é contra? Não, Deus não é contra nada que é gostoso, não. É que Deus sabe as consequências. Deus sabe das consequências que virão. Deus sabe das consequências que virão quando você começa a ser infiel. E a infidelidade, ela começa de uma forma às vezes sutil, às vezes um olhar, às vezes uma piscada de olhos, às vezes uma segunda olhada que você dá, às vezes uma coisa tão sutil, tão pura, tão bonita, tão maravilhosa. Essas são as piores tentações. E a gente começa a se enredar. E aos pouquinhos a infidelidade vai tomando conta do seu coração. E você se torna um infiel. E pior, mentiroso. Você mente para o seu cônjuge. Você diz que ficou no trabalho e é mentira. Você diz que vai num determinado lugar e você está mentindo. Você está com ticket, você tem cheques lá anotados mentirosos. Você está gastando seu dinheiro naquilo que não é pão. Nessa noite, querido, nessa noite, querida, se algum de vocês que me ouve na internet, se você está sendo infiel, se quebrante diante do Senhor, peça perdão, abandone a infidelidade enquanto é tempo. Enquanto é tempo, abandone isso em nome de Jesus. E peça perdão ao Senhor. E diga, Deus me ajude, Senhor Jesus me ajude a ser uma pessoa fiel. Só em Jesus é possível vencer a infidelidade, porque Jesus nos mostra a bênção da fidelidade. Queridos, fidelidade é uma bênção. Sabe por quê? Fidelidade é uma bênção? Porque ela permite desfrutarmos a longevidade com o outro, envelhecer juntos. Envelhecer juntos. Queridos, tem coisa melhor do que envelhecer junto. Eu já estou começando a me programar, a me imaginar velhinho com a minha mulher.
E ela já profetizou 90 e tantos anos, nós velhinhos lá, bengala, sem dente, aquela história toda, juntos um com o outro. Alguém disse, não pastor, quando não tem mais dentadura é implante, então que legal, vai ter implante de dente, aquela história. O perigo é a gente desatarrachar um dente e trocar depois, né? Você está com o meu dente, troca o meu dente aí, é um problema sério. Então a bênção da fidelidade, desfrutar a posteridade, ver os filhos dos filhos. Tem família aí, irmãos, que uns não podem ir nos aniversários dos outros. É um problema sério, porque nós perdemos a bênção da fidelidade. Desfrutarmos uma vida longa, envelhecer juntos, envelhecer com a mulher da nossa mocidade, com o homem da nossa mocidade, envelhecer juntos, desfrutar a posteridade, ver os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, vermos as gerações que procedem de nós. Que bênção a fidelidade! Irmãos, sejam fiéis, maridos, sejam fiéis, não percam essa bênção, não troquem essa bênção por nada, não troquem essa bênção por um caso, não troquem essa bênção por uma noite de prazer, não troquem a bênção da fidelidade, de vocês poderem, irmãos queridos, e depois ficar recordando aquilo que aconteceu, olhando e pensando. Que coisa linda e maravilhosa quando os dois podem recordar e lembrar e dizer, Deus, que coisa maravilhosa que o Senhor fez na nossa vida, nos nossos filhos, nos nossos netos. Deus, o Senhor é maravilhoso. Quando a família tem a história viva, que são os avós, aquela história viva que junta, que une a família. Não percam a bênção da fidelidade. É muito bom ser fiel, não vale a pena ser infiel, gente. Desfrutar a posteridade, que coisa linda, ver os filhos dos filhos. Pena que nós hoje vivemos tão pouco tempo. Eu fico pensando naquela época que eles viviam 200, 300 anos, e eles viam aquela posteridade. Que coisa linda, maravilhosa. Eu fico pensando em Jacó. Jacó, quando ele soube que José estava vivo, e quando José vem lá, porque José foi fiel. José foi fiel, ele foi um homem fiel, Deus o abençoou, e porque ele foi fiel, Deus o honrou, e agora vem lá José com seus filhos, Manassés e Efraim, e falam para Jacó, seu filho está vindo aí, e agora vem o José, filho amado e querido, e vem os netos, Manassés e Efraim, que se transformam em 2 tribos de Israel. Meus queridos irmãos, não tem bênção maior. Queridos, vocês sejam fiéis. Vocês que são jovens casais. O que está acontecendo? A turma hoje com 6 meses de casado já está pensando em separar. Irmãos, é Jesus. Com Jesus a gente vence a incompatibilidade. Mas ele é assim, ela é assado. Eu sei. Mas Jesus pode dar um jeito. Jesus pode mudar. Se você se quebrantar, o problema não é ele, é você. O problema não é o outro. O problema está muitas vezes em nós. O problema está em nós. Com Jesus é possível. Deixa Jesus agir na sua vida. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, vocês casais jovens, vocês casais mais velhos, hoje está acontecendo um outro fenômeno. Casais com 20, 30 anos de casado estão se separando. Os filhos vão embora e um olha para a cara do outro e não tem mais nada em comum. E aí se separam. Depois de 20 anos, de 25 anos, de 30 anos de casados, perdem a bênção. Meu irmão, não perca a bênção de Deus. Diga ao Senhor nessa noite: Deus, eu quero envelhecer junto com a minha esposa. Senhor, eu quero junto com o meu cônjuge ver os meus filhos, os filhos dos meus filhos, a minha posteridade. Senhor, eu quero ser fiel. Deus, faça de mim uma pessoa fiel. E eu creio que o Senhor vai honrar e vai abençoar a sua oração. Queridos, eu sei, o mundo nos desafia tanto. A ideia hoje é que você tenha várias mulheres
e você, mulher, tenha vários homens. É isso que o mundo incentiva. Mas o que a gente não sabe depois é a tristeza que isso causa. É a dor. São as marcas. São as mágoas. São as tristezas profundas cravadas na alma. Vale a pena ser fiel. E com Jesus é possível vencer a infidelidade. Se você está sendo infiel nessa noite, quando você chegar em casa, dobre o seu joelho, confesse ao Senhor Jesus e peça a Ele: Senhor, eu quero ser fiel. E Deus me dê estratégias para ser fiel. Vocês lembram daquele filme que foi aqui feito uma peça de teatro? Como era o nome? Prova de Fogo. Lembra qual era o problema daquele rapaz lá? Lembra? O problema dele era pornografia no computador. Lembra o que ele fez no computador? Ele pegou o computador e jogou no chão, arrebentou com o computador. Eu sei que você está olhando para mim e dizer: mas pastor, o meu Mac custou 5 mil reais. É, meu irmão, joga o seu Mac. Quer dizer, não joga fora, dá para mim, que é muito melhor. Mas, meu irmão, nessa noite, seja o que for que estiver levando você a ser infiel, não esqueça: infidelidade traz maldição, fidelidade traz bênção para a sua vida, para o seu casamento, para o seu lar, para a sua família. Nós acabamos de cantar: a minha casa será uma casa de bênção, é uma casa fiel. Uma casa de bênção é onde há um leito de fidelidade. Uma casa de bênção é uma casa fiel. Só em Jesus é possível vencer a infidelidade. Querido, Jesus é o segredo do casamento até a morte. E há uma terceira razão. Porque só em Jesus é possível vencer todo tipo de instabilidade. Todo tipo de instabilidade. E nós sofremos todo tipo de instabilidade. Há momentos em que o casamento, a família vai tão bem. Marido empregado, esposa empregada, o dinheiro está entrando, as contas estão em dia. De repente um perde o emprego e aí vem a instabilidade. E vem instabilidade financeira sobre o lar. O casal está muito bem, estão vivendo bem, estão uma vida boa. De repente um tem lá um problema pessoal, começa o desentendimento, vem uma instabilidade emocional. O casal está bem, família está bem, de repente um dos dois tem lá uma síndrome, tem lá um problema que acontece, que começa a desestabilizar, trazer instabilidade para o casal, e logo a solução é a separação. Surge a instabilidade financeira, a solução é separar. Vem a instabilidade pessoal, a solução é separar. Vem a instabilidade psicológica, emocional, vem qualquer outro tipo de instabilidade, a solução é me separar. Não. Em Jesus é possível vencer a instabilidade. Todos vocês vão enfrentar a instabilidade. Hoje, eu saí para vir para cá, o céu estava lindo. Estava um céu bonito. Eu passei pela orla e eu pensei: puxa, tá ótimo para dar um passeio nessa Atlântica. Aí cheguei aqui, o céu começou a fechar. E daí a meia hora estava tudo escuro. E eu disse: como pode? A vida é assim. Você acorda uma segunda-feira pela manhã e está tudo tão bem. Você dá um beijinho no outro, se despede e está tudo tão jóia. Na hora do almoço você liga e a voz está estranha. E você pensa: deve ter acontecido alguma coisa. À noite, quando ele chega, ele está estranho. E você diz: o que é que houve? O que é que houve? E você pensa: o que está vendo? Uma instabilidade surgiu. A instabilidade, alguma coisa aconteceu. E um fica para lá, o outro fica para cá. E você pensa: então eu também Tem comida? E um para cá, outro para lá. Daqui a pouco os dois estão de cara amarrada. E um pensando: esse casamento não tem mais nada. Só tem uma solução, é separar. Irmãos, essa é a realidade da nossa vida. Essa é a nossa realidade, esse é o nosso dia a dia.
Mas só em Jesus é possível vencer. Nós somos instáveis. Nós não somos estáveis. Nós somos instáveis. Às vezes nem nós mesmos nos suportamos. Irmãos, já aconteceu, eu saí um dia, tá no carro, e eu olhar para mim e dizer, mas nem eu me aguento. Eu dizer para mim, mas nem eu me aguento. Eu dizer, você precisa melhorar, porque nem eu estou me aguentando. E como é que minha mulher vai me aguentar desse jeito? E aí o Espírito Santo começa a trabalhar. E o Senhor começa a tratar. E quando a gente começa a chegar em casa, então as coisas estão transformadas pelo Senhor. Então, queridos, todos nós temos estabilidade. Não existe pessoa perfeita, não, gente. Não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Todos nós somos instáveis. Todos nós temos as nossas instabilidades. Mas em Jesus é possível vencer a instabilidade. Porque o Senhor nos ensina a entregar e a confiar tudo a Ele. Entregarmos e confiarmos tudo ao Senhor, entregar a Ele as nossas lutas, entregar a Ele os nossos problemas, confiar no seu poder, confiar na sua graça maravilhosa. Entregue ao Senhor, se você está passando por uma instabilidade, entregue ao Senhor as suas lutas, entregue ao Senhor os seus problemas, confie no poder maravilhoso de Deus na sua vida. Mais do que isso, irmãos, Jesus nos ensina a esperar, a descansar nele, esperar o agir do Senhor, descansar na graça do Senhor, nos derramarmos diante do Senhor, deixarmos Deus agir na nossa vida. Há um problema, há uma dificuldade, é financeira, é pessoal, é emocional, é psicológica, é saúde, é alguma coisa que está acontecendo. Vamos orar, vamos entregar ao Senhor, derrama diante dele, coloca a sua luta, coloca o seu problema, confia no Senhor, Ele vai te dar a vitória. Meu irmão, espere o agir do Senhor, não haja, não se precipite, não tome a frente de Deus, deixe Deus agir na sua vida, descanse na graça do Senhor, deixe Deus operar na sua vida, deixe o Senhor abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família. A instabilidade vem, mas há poder no nome de Jesus. A tempestade vem, mas Jesus tem poder. Jesus é maior que a maior tempestade que possa se abater sobre nós. Instabilidades vêm. Irmãos, eu fico impressionado, de repente coisas acontecem, mas nós precisamos entregar, confiar no Senhor. Entregue o seu caminho, entregue o seu marido, entregue a sua esposa. Ela está com um problema, entrega para o Senhor. Irmãos, isso acontece, às vezes as pessoas mudam. Às vezes as pessoas nos surpreendem, às vezes as pessoas têm um comportamento, de repente aquele comportamento muda, a pessoa começa a ter um comportamento diferenciado. Vocês sabem que nós passamos por diversas fases. O homem faz no seu trabalho, às vezes a esposa faz no seu corpo, no seu organismo. Passamos por situações, fazemos operações. Às vezes a pessoa faz uma operação e aquilo traz um impacto emocional tão grande na vida da pessoa e ela começa a ter um outro tipo de comportamento. É preciso ir para os pés do Senhor, é preciso buscar a Deus, é preciso dizer: Deus, agora me ajude nessa nova fase, me ajuda a entendê-la, me ajuda a entendê-lo, me ajude a ajudá-lo, Deus, me ajuda a esperar, me ajuda a descansar no Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender com Jesus a vencer a instabilidade. Não é para separar, é para superar. E Jesus nos dá forças, Jesus traz uma compreensão, Jesus traz um carinho. Irmãos, eu tenho assim agradecido tanto a Deus, o carinho que eu tenho visto na vida da minha esposa com a mãe dela. Vocês sabem que ela precisou operar, ela precisou amputar as 2 pernas, e ela às vezes fica realmente, e a gente tem aprendido muito com essa questão de pessoa idosa, às vezes reclamando disso e daquilo, mas eu vejo a Esther orando, indo lá, mamãezinha, e aí eu vou atrás dela, porque se ela faz isso, eu digo mamãezinha também, e ela com carinho, com uma coisa, eu digo: Deus, como isso, como o Senhor é maravilhoso, só o Senhor para fazer isso. Irmãos, às vezes momentos de crise, momentos de dificuldade, são momentos de crescimento profundos, e quando nós nos separamos, nós perdemos as maiores oportunidades de crescimento que Deus está nos dando.
você está jogando fora as maiores oportunidades. Irmãos, eu nunca esqueci. E eu nunca vou esquecer. Quando eu me operei, estava no CTI. E eu não sei onde é que eu estava. Realmente CTI é um negócio, não é? E eu sei que eu abri os olhos lá. Não sei se foi a primeira vez. Eu abri os olhos e eu vi um rosto tão lindo que eu pensei, estou no céu. Só pode ser um anjo de Deus. E aí depois eu soube que foi ela. Ela se maquiou, né? Ela botou um rosto lindo e ela foi lá me dar um sorriso. E aquilo ficou gravado para sempre. Como nós aprendemos? A minha esposa já garantiu o direito de não ser traída por causa do que ela fez. Lá no hospital, eu dizia, vai para casa. Ela disse, não, tem coisa melhor que estar no hospital. Isso é uma maravilha. Eu dizia, Deus do céu, como é que pode alguém gostar tanto de hospital? Mas não é que gostava de hospital. É que aquele foi um momento de crescimento. Queridos, nós temos aprendido que momentos de instabilidade, momentos de luta, de dificuldade em casa, são os momentos mais extraordinários para crescermos juntos, para aprofundarmos a nossa fé em Jesus Cristo, para enraizarmos a nossa fé em Jesus Cristo de Nazaré. E o Senhor nos sustenta, e o Senhor nos dá força, e oramos um com o outro, e oramos um pelo outro, e toda a instabilidade vai embora. Em nome de Jesus, ela é vencida para a glória de Deus, e nós crescemos e amadurecemos no Senhor. Queridos, os problemas, a instabilidade não é para separação, é para superação, e muito mais do que isto, para que você cresça. Eu estou absolutamente convencido que muitas vezes o Senhor permite certas circunstâncias para que nós possamos nos agarrar um ao outro e os dois nos firmarmos mais e mais na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, saibam que nós enfrentamos instabilidades. Saibam que nós vamos enfrentar problemas. Claro que vamos. Lutas virão, dificuldades. Mas Jesus Cristo nos dá força para vencer todo tipo de instabilidade. Louvado seja o seu nome. Jesus é o segredo. Jesus é o segredo do casamento até a morte. O sonho de Deus é que você seja casado, você seja casada, até que a morte os separe. Esse é o sonho de Deus para você. É o sonho de Deus. É o plano de Deus. É o casamento. E Jesus, Ele é o segredo. Por quê? Primeira razão, só em Jesus é possível vencer a incompatibilidade. Pastor Ibe, lá de Brasília, ele escreveu um livro que é... Cadê Esther? Cadê você, Esther? Chá com coentro. Porque quando ele casou com a esposa detestava chá e ele detestava coentro. Então, mas ela não gostava de chá. E ele não gostava de coentro. E o livro é Chá e Coentro. Porque depois de 20 anos ou 30 anos de casados, os dois amavam chá e os dois amavam coentro. É isso. Casamento é isso. O casamento é isso. Com o tempo, aquela incompatibilidade vai sumindo. E aquilo que você não gostava nela, agora você ama. E aquilo que ela não gostava nele, agora ela ama. Porque toda a incompatibilidade foi vencida em Cristo Jesus. Só em Jesus é possível o casamento até a morte, porque em segundo lugar, só em Jesus é possível vencer a infidelidade. E a terceira razão, só em Jesus é possível vencer a instabilidade. Entregue a sua vida e o seu casamento a Jesus nesta noite.
É o que está faltando. É você entregar para Jesus. Pare de tentar mudar seu marido. Você não vai conseguir. Não adianta nem engravidar para que ele goste mais de você. Não adianta. Para de tentar mudar sua esposa. Você não vai mudá-la. A gente não muda. As coisas mudam quando nós nos entregamos nas mãos de Jesus. Entregue a Jesus a sua vida. Entregue a Jesus o seu casamento nesta noite. E viva uma vida e um casamento feliz até que a morte os separe. Esse é o desejo de Deus. E isso é possível se nós nos entregamos a Jesus. Eu gostaria de convidar você agora a curvar a sua cabeça. Gostaria de convidar você a curvar os seus olhos. E eu gostaria de fazer um convite a você nessa noite. Eu não sei se você já entregou a sua vida a Cristo. Eu não sei. Se você já entregou o seu coração, a sua vida, o seu casamento, o seu lar a Jesus. Mas nesta noite eu gostaria de convidar você a abrir o coração e a convidar Jesus para entrar. Primeiro na sua vida e depois no seu casamento. Pedir a Jesus: Jesus, faça uma obra. Faça uma obra maravilhosa na minha vida e no meu casamento. Jesus, está tudo tão difícil porque o Senhor está faltando. Mas eu quero que a minha casa seja uma casa de bênção. Eu quero que a minha vida seja uma vida de bênção. Eu quero que o meu casamento seja um casamento de bênção. Senhor, eu quero bênção. Eu quero a tua bênção sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre o meu lar, sobre a minha família. Deus, eu quero esta bênção. E eu me entrego a Jesus nesta noite. Quantos de vocês gostariam agora de abrir o coração e convidar Jesus a entrar? O Senhor diz na palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei e farei nele morada. Você entrou aqui nessa noite porque a porta estava aberta. Se a porta estivesse fechada, você não teria entrado. Jesus, para entrar na sua vida, mudar você e mudar o seu casamento, ele precisa encontrar a porta aberta. Você quer abrir a porta agora? Você quer convidar Jesus a entrar? Você quer recebê-lo no seu coração? Você quer entregar sua vida a Jesus? Então repita comigo esta oração, de todo o coração. Onde você está agora, baixinho, no seu lugar, você e Deus, repita e diga de todo o seu coração: Senhor Jesus, nesta noite, eu abro o meu coração e eu convido Jesus para entrar. Eu lhe entrego agora a minha vida. E eu creio que só o Senhor pode dar jeito na minha vida e no meu casamento. Senhor Jesus, lave, perdoe e purifique os meus pecados. E o Senhor vai revelar a você os pecados. Senhor Jesus, entre agora e faça de mim um novo homem, uma nova mulher, um novo marido, uma nova esposa. Jesus, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho sido orgulhosa, eu preciso mudar. E eu peço a Jesus para mudar a minha vida nessa noite. Nesse momento, pela fé, eu abro o meu coração e eu convido Jesus para entrar. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados, eu gostaria de saber quantos de vocês, queridos, fizeram esta oração comigo de todo o coração. Se você orou com fé e de todo o coração, onde você está, levante uma de suas mãos bem alto, para que eu possa ver. Eu quero agradecer a Deus. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe.
Deus abençoe. Quem mais orou? Deus abençoe você. Lá na galeria tem alguém que orou comigo? Levante a mão. Há alguém lá? Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém lá na galeria que orou comigo? Aqui embaixo, há mais alguém que orou? Levante a sua mão. Levante a mão para Jesus. Deus abençoe a senhora. Há mais alguém nessa noite entregando? Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Há mais alguém nessa noite? Levante a mão para Jesus, dizendo: eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Vamos todos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Após a oração, eu quero convidar você que levantou sua mão, e também você que nos visita, a ir até aquela sala ali. Tem aquele banner lá, toque. Há uma sala ali com irmãos que vão estar com você, orar com você, abençoar a sua vida. Então, após o culto, não vá embora, fique mais um pouco, vá até aquela sala e você será ricamente abençoado, ricamente abençoada. Ali irmãos estarão orando com você, orando por você. E que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente. Que o Senhor nos dê uma semana muito abençoada. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe seu casamento, abençoe seu lar. E que você possa verdadeiramente ser abençoado do Senhor. E nós acabamos de receber um aviso de que teremos cantina lá no 3º andar. E mesmo que você não fique, leva a quentinha para casa. Irmãos, hoje eu fui lá em cima, eu estava numa alegria. Eu disse ao pastor, mais 50 pessoas subiram, comeram a comida toda. Irmãos, eu hoje fiquei de um tamanho que eu não cabia na roupa, de tanta alegria de ver os adolescentes felizes. Então vá até o 3º andar, pegue lá a comida, coma, leva uma quentinha para casa e que Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado porque o casamento nasceu no teu coração. Muito obrigado porque o Senhor tem os recursos para que o nosso casamento seja até que a morte nos separe. Muito obrigado, Senhor, porque no Senhor encontramos a força, a direção, a orientação para seguir adiante e termos casamentos abençoados pelo Senhor. Deus, abençoe os casais aqui nesta noite. Abençoe cada casal, cada casamento, Senhor. Abençoe cada família que aqui está. Senhor, nos livre de todo perigo e todo mal. Nos livre de brigas. Senhor, nos livre de separações. Nos livre de adultérios. Nos livre de infidelidade. Deus, derrame a sua graça sobre nós. Abençoe, Senhor. Cubra-nos agora com o seu poder maravilhoso. Ó Deus, se há alguém aqui nessa noite que está tendo uma vida que não te agrada, Deus, que essa seja uma noite de conserto, que essa seja uma noite de mudança, quebrantamento diante do Senhor. Deus, opera em nossas vidas nessa noite. Deus, que não consigamos conciliar o sono antes de consertar a vida com o Senhor, e que amanhã possamos acordar, despertar para uma nova vida em Cristo, com Cristo, e uma nova vida com o nosso cônjuge, para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, o teu povo e nos despeça com a sua paz. É a minha oração. E agora, queridos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, com seus lares, seus casamentos, suas famílias, hoje e para todo sempre. E todo o povo de Deus disse: amém e amém, Senhor, amém. Podem todos assentar, curve a sua cabeça, faça uma oração e que Deus o abençoe rica e abundantemente. O que mais
Não há maior prazer do que